conforto térmico. Ao contrário do que pode parecer, ele não trata apenas da temperatura do ar, mas sim de um conjunto de coisas que influenciam no ambiente. Para entendermos um pouco mais sobre o assunto, hoje eu recebo o professor de Arquitetura e Urbanismo, Leonardo Kunst. Professor, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. A gente tentou ali resumir o que era conforto térmico, mas eu gostaria que você explicasse pra gente. Claro. O conforto térmico, na verdade, é a sensação de bem-estar de uma pessoa dentro de um ambiente, né? Então, isso pode estar relacionado a diversos fatores, né? Então, a temperatura do ar, a ventilação, as roupas que a gente utiliza, né? A temperatura corporal, que varia também entre homens e mulheres, né? A idade também influencia bastante. Mas o conforto térmico, em geral, é a sensação de bem-estar dentro de um espaço. Tá. E aí, isso é uma disciplina dentro da faculdade, do curso de Arquitetura e Urbanismo? Isso é uma disciplina importante, inclusive, dentro do curso de Arquitetura, né? Então, nós temos o conforto térmico, propriamente dito, mas nós também temos a linha de conforto lumínico, conforto acústico, né? Então, é uma gama de conforto ambiental, né? Então, a gente chama. A gente te convidou, eu fiquei curiosa sobre o curso, mas vamos fazer o nosso objetivo aqui, que era para falar sobre como a gente pode ajustar o nosso ambiente para o frio. Né? Porque, por exemplo, eu estou numa casa agora que ela é muito gelada, né? Sim. E aí, o que deveria ter sido feito lá antes, ou na construção, ou agora, né? Para a gente falar dos ambientes em geral, o que a gente pode fazer nas nossas casas para ficar um pouquinho, ou pelo menos ter essa sensação de um pouquinho mais aconchegante, ou de calor mesmo, né? De que fica mais quentinho. Isso. O conforto térmico, na verdade, deve ser pensado lá no projeto antes, né? Então, a gente sempre ressalta a importância do profissional da arquitetura, né? Para esses pontos. Mas depois de uma construção já executada, vamos dizer assim, querendo ou não, a gente tem o ar-condicionado, que é o nosso facilitador do condicionamento desse clima interno, né? Mas sim, vão entrar os aquecedores, vão entrar... Hoje, não tem a possibilidade de ter uma lareira propriamente dita, né? Nós temos as lareiras biológicas, então a gente tem ecológicas, perdão, que conseguem trazer esse aquecimento para o espaço, né? Então... Mas o ar-condicionado hoje acaba sendo a opção mais viável e mais efetiva, vamos dizer assim, para o aquecimento interno. Obviamente, né, a gente pode trabalhar com cortinas que ajudam também nessa troca de calor, ou pelo menos a diminuição da troca de calor, a especificação de vidros, né, ou materiais, por exemplo, no piso, que a gente consiga ter tapetes, auxiliam, né, principalmente na sensação de frio, né. Então, a gente tem hoje a arquitetura interna, porcelanatos, materiais que condicionam, né, ou que fazem essa troca de temperatura. Então, às vezes, para trazer um certo conforto, né, a gente pode trabalhar com laminados no piso, o próprio tapete, né? Tem até piso térmico hoje, né? Sim, o piso térmico. Mas o piso térmico hoje, ele demanda, por exemplo, de uma infraestrutura, né? Então... Isso precisa ser pensado antes. Muito antes, né? Então, antes mesmo da escolha do piso, né? Porque dependendo da qualidade do material ou do tipo de piso que a gente vai trabalhar, ele aceita ou não o piso térmico, né? Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração antes. Professor, e no geral, é pensado nisso? Porque, meu Deus, né? Para construir uma casa, nunca construí, mas deve ter muitas coisas para pensar. Se pensa nisso geralmente ou não? Nesse conforto? A faculdade, né, a gente busca, né, como professor, né, a gente precisa entender também isso, a gente busca apresentar, né, ou falar sobre o conforto térmico e a importância disso, né. Então, todo arquiteto, ele é gabaritado, né, ele sai da faculdade pronto para pensar sobre isso, né, mas tem N fatores, né, depende do terreno escolhido, da orientação solar, né, tudo isso vai acabar influenciando em algumas tomadas de decisão. E aí, novamente, eu reforço a importância de um profissional da arquitetura, né? Que, às vezes, a gente constrói as nossas casas de forma sem o acompanhamento de um profissional. E aí, são esses pequenos erros que acabam condicionando, por exemplo, a não eficiência dessa obra, né? Então, qual é o principal erro que se comete, assim, que você tem noção? O erro mais básico, mais simples, vamos dizer assim, que acontece é a própria orientação solar, né? Entender onde o sol nasce, onde o sol se põe, né? Para a gente conseguir ter aberturas com entrada de luz natural, ter o aquecimento passivo dos ambientes, principalmente no inverno, né? Que é essa entrada do sol e esse calor consiga ficar dentro do ambiente, né? Então, às vezes, a gente acaba condicionando alguns ambientes a sul, que é a pior orientação, por exemplo, para um quarto ou para uma sala nesse ponto, né? Então, é importante a gente sempre ter esse olhar, por exemplo, de entender as questões naturais, né? Como que a gente pode tirar proveito
da própria orientação solar, mas da predominância dos ventos, né? Para pensar uma ventilação cruzada, minha roupa não seca, né? Ou meu ambiente é muito úmido. Então, essa troca de ventilação, essa troca de ar facilitaria bastante essas questões. E tem muita tecnologia hoje, né? Acho que acredito, não sei se tem vidro que possa ajudar nessa menor ou maior troca térmica. Hoje os materiais evoluíram absurdamente, né? Então, a gente tem desde o vidro ou das próprias paredes, né? Hoje nós temos construções de steel frame, que são construções rápidas, leves, que conseguem trabalhar com mantas internas das paredes, né? Que ajudam tanto para o calor quanto para o frio também, né? Então, é importante a gente ter uma noção, principalmente na nossa região, que nós temos estações bem definidas, né? De verão e de inverno. Então, a gente precisa pensar no calor lá no verão e o frio agora no inverno, né? Então, a gente tem... querendo ou não, nossa região, ela exige muito da arquitetura. Né? Então, a gente precisa pensar nesses pontos. O tipo de material, alvenaria, madeira, alguns são melhores ou piores nessa questão para a nossa região aqui? Então, depende muito do sistema construtivo, né? Então, a madeira é um ótimo isolante térmico, né? Mas ela, parede simples, vamos dizer assim, ela vai acontecer uma troca de temperatura muito rápida. Então, paredes de alvenaria, né, dependendo da espessura do tijolo, né, ou se a gente trabalha com paredes duplas que permitem essa troca ou a diminuição dessa troca de temperatura, né, então a gente consegue, dependendo do material, né, ou materiais, a gente consegue ter um bom aproveitamento, tanto com madeira quanto com alvenaria, né? É normal, Então, resumindo, tem que ser visto antes lá, e aí quando não se viu, tentar então com tapete, cortina, alguma coisa assim que vai pedindo. Os aquecedores, né, tradicionais, a própria lareira ou ar-condicionado, ou realmente as lareiras ecológicas, elas são auxiliares, né? Então, o que a gente tenta é sempre minimizar os efeitos que não foram pensados antes, né? Então, a gente cuida desses pontos. Tá certo, professor Leonardo Kunst, da UNOESC. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Quando tiver novidades lá, que eu sei que, né, as áreas da engenharia e arquitetura sempre tem novidades, com certeza. vem conversar com a gente aqui. Pode deixar, tá bom? Boa semana. Obrigado.